Salve, salve, alunos! Então, hoje, nossa aula de empreendedorismo, eu vou falar sobre o pitch. Vocês já ouviram falar sobre pitch? Então, hoje, nossa aula, eu vou explicar o que é pitch, as técnicas e o que tem que conter em um pitch. Então, pitch é uma apresentação curta, rápida, sobre uma ideia para um possível investidor, para um possível cliente. Então, eu tenho uma ideia de um produto, eu tenho uma ideia de uma startup, que é uma empresa de tecnologia, eu tenho uma ideia de uma nova tecnologia e eu quero vender ela para um cliente, para um investidor anjo, que são aquelas pessoas que têm dinheiro, não querem gerenciar o negócio, mas querem uma parte dos lucros. São os investidores anjos. Então, eu posso falar assim, ó, eu quero um investidor anjo, eu vou fazer essa apresentação para o investidor anjo, para convencê-lo de investir no meu negócio, então, um possível investidor, ou para um cliente que seja um possível comprador desse produto. Então, você vai apresentar a sua ideia de uma forma muito rápida, para convencer as pessoas a investir, mais ou menos o que a gente vê lá no Negociando Tubarões. Todas as pessoas que vão lá apresentar sua ideia, seu produto, sua empresa, estão lá fazendo um pitch. O que é pitch? Então, elas estão lá apresentando a ideia, o negócio, sua empresa, né? E tentando buscar investidores, que são os tubarões. Pode ser que você encontre um investidor interessado no seu negócio. Nesse caso, você tem que achar o quê, gente? As palavras certas, descrever sucintamente, rápido, sua proposta. Por quê? Porque o seu discurso ali, às vezes não é dar muitos detalhes sobre sua empresa, seu produto, mas é atiçar a curiosidade dos ouvintes, sejam eles seus clientes ou investidores. Então, ali no Negociando Tubarões, por exemplo, as pessoas ali numa apresentação rápida da sua ideia, do seu produto, elas tentam fazer o quê? Elas tentam aguçar a curiosidade de quem? Dos investidores. A gente tem vários tipos de pitch. A gente tem o pitch de 1 minuto, que tem que ser muito objetivo. Você tem 60 segundos para apresentar a sua ideia, sua empresa, seu projeto, seu produto. Então, são pontos bem básicos. Problema, solução, público e diferencial. Nós vamos falar sobre esse pitch bem rápido, porque é esse que eu vou pedir para a gente fazer uma atividade. De 3 a 5 minutos, aí você pode falar um pouquinho mais. Você pode falar da equipe, do crescimento de mercado. De 7 a 10 minutos, vocês podem falar a projeção de lucros da empresa, quanto que vai gerar lucro, a partir de quanto tempo, quanto que será esse lucro. E até 20 minutos, você pode fazer, então, a apresentação do produto, ele funcionando ali na frente, né, das pessoas e etc. Então, mas normalmente o pitch é rápido, né? Se você tem 20 minutos, você pode ter slides, produto, apresentar o funcionamento ao vivo ali, etc. Agora, se você tem 1 minuto, é um pitch muito mais difícil de fazer. Porque normalmente você não consegue fazer slides, que 1 minuto não tem como você fazer slides, você não tem como, às vezes, demonstrar o produto. Então, como que você vai atiçar a curiosidade dos ouvintes em 60 segundos, que é 1 minuto, né, gente? É uma coisa bem difícil de fazer. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre esse pitch rápido, que a gente não consegue ter as ferramentas de apoio para atiçar a curiosidade do espectador. Que é quais ferramentas de apoio? Um slide, o produto funcionando ali ao vivo, em 60 segundos você não consegue isso. Então, como que a gente faz esse pitch? Se a gente aprender a fazer esse pitch, os outros ficam mais fáceis. Então, primeiro, o que você tem que falar? Qual é o problema que você quer resolver e a solução? Isso é muito difícil. Muitos empreendedores criam, às vezes, têm uma ideia de um produto, serviço, etc., mas eles não sabem que problema estão resolvendo, né? E qual é a solução que você propõe para esse problema? Então, é muito importante a sua primeira fala seja problema
e solução. Olha, a gente tem esse problema e eu proponho essa solução. É muito importante. Por exemplo, nós iremos resolver o problema das perdas de distribuição de água. Então, na hora de distribuir água para as casas, há perdas e nós vamos resolver esse problema, ok? Aqui você já determinou o mercado, que vai ser as distribuidoras de água, e a oportunidade. Qual é o problema? Resolver as perdas. Qual é o problema? Perda de água na distribuição. Você já determinou a perda de água na distribuição. Você que consegue resumir o seu negócio em apenas uma frase? Eu pergunto para vocês. Apresente o problema, pode ser com exemplos, com uma visão de futuro. Por exemplo, olha, cada vez mais as pessoas têm mais dificuldade de locomoção dentro da cidade. Então, é uma visão meio que de futuro, que as pessoas cada vez mais têm dificuldade de mobilidade dentro da cidade. Pode ser com exemplos, por exemplo, se eu vendo produtos para deficiente, como que um deficiente desabotou um botão, tem alguns problemas relativos à vestimenta, né? Vestir roupas, por exemplo. Então, existem alguns problemas que você pode resolver dar exemplos, visão de futuro e falar claramente em uma frase qual é o problema e qual a solução. A seguir, você falou o problema, a seguir você já tem que propor a solução, apresentar o que você vai fazer. Então, continuando do exemplo anterior, então nós vamos resolver as perdas na distribuição de água através de uma tecnologia própria, não invasiva, de monitoramento ativo que identifica os pontos de perda para reparo. Veja que não foi necessário detalhar como a mesma funciona, mas ao mesmo tempo já destacou um diferencial seu, tecnologia própria. Isso chama muita atenção, porque foi algo que nós desenvolvemos, né? Insira amostras do seu produto e serviço, sejam telas do mesmo, foto, protótipo, um vídeo, tudo quanto facilite o atendimento que demonstre sua capacidade de execução. Lógico que se você tiver mais de 1 minuto de pitch, porque se você tiver só 1 minuto, você não vai conseguir isso aqui, ok? Então, vamos lá. A primeira fase é a frase de impacto de um pitch. Então, você vai apresentar o problema e a solução. Então, olha só o problema. Nós iremos resolver o problema das perdas da distribuição de água. Solução, através de uma tecnologia própria, um diferencial. Você já colocou aqui um diferencial, tecnologia própria, ou seja, nós desenvolvemos. Não invasiva, outro diferencial, de monitoramento ativo que identifica os pontos de perda para reparo, ok? Então, vai ser uma tecnologia que a gente vai, própria, que não é invasiva, ou seja, que não invade, né, propriedades e etc., e que monitora, né, os pontos de perda, onde está ocorrendo a perda de água, fica monitorando. Aí ele aponta, ó, ali está perdendo, aí você vai lá e faz o reparo. Ok? Então, olha só que frase de impacto. Tem o problema e tem a solução. Como é o mercado? Como você vai ganhar dinheiro? Você tem que colocar. Quem vai comprar o seu produto? Qual o tamanho desse mercado? Quem é o perfil do consumidor? Então, essa é a segunda coisa que você tem que falar no seu pitch, de 60 segundos. Como que você vai ganhar dinheiro com esse negócio? Quem vai comprar esse produto de vocês? Qual é o tamanho disso? Existe muito clientes desse? E qual o perfil desse consumidor? Então, olha lá, rapidinho a gente colocou aqui, continuando aquele nosso exemplo. Essa tecnologia será essencial para as distribuidoras de água de cada município brasileiro que possui saneamento básico. Aqui eu já falei que a tecnologia que a gente criou, que é nossa, que não é invasiva, ela é essencial para quem? Para distribuidores de água. Esse é meu mercado. Da onde de todos os municípios do Brasil que tem o que? Saneamento básico. Se o município tem saneamento básico, tem uma empresa que distribui água, ele pode ser o nosso cliente. É isso que eu estou dizendo nessa frase, ok? Qual o diferencial da sua empresa? Você tem que reforçar quais são as vantagens competitivas.
Então já existe algo assim no mercado? Já existe alguém que vende esse produto? Ah, não existe alguém que vende, mas existe alguém que vende um similar? Existe alguém que vende um parecido? Então você vai ter que estudar a concorrência. Saiba tudo sobre os seus concorrentes, tudo. Você tem que dar dados dos seus concorrentes também. Observar que deve se comparar com quem já tem a maior market share. O que é market share? A fatia do mercado. Quem domina o mercado, que irá atuar independente de ser similar ou não do seu produto. Exemplo, nossa tecnologia, diferente do maior player, ou seja, de maior empresa desse mercado, não precisa que se instalem medidores específicos, pois monitoramos o fluxo de água por nosso equipamento de detecção. Então, veja bem, essa empresa de água, ela não precisa... essa nossa tecnologia, ela é diferente das que já estão no mercado, porque não precisa colocar medidores específicos, né? Mede o fluxo, mede a água e não medidores específicos. Então, a gente está falando aí qual que é o nosso diferencial da nossa empresa, e isso é importante, né, gente? Detalhe sua proposta. Qual o estágio do seu negócio? Qual o valor de investimento você está buscando? Para que será utilizado esse investimento que você está querendo? Então, isso é muito importante você falar. Já temos um protótipo funcional, testado e avaliado pela companhia XYZ e estamos buscando investimento de tantos milhões de reais, R$1.000, 150 mil, 200 mil, 300 mil, para completar o desenvolvimento, fabricar as unidades pilotos e fechar os primeiros contratos. Completar, por último, perguntando se teria interesse em investir. Você tem interesse em investir nesse negócio? Né? Assim, se você estiver apresentando para um cliente, deve apresentar qual proposta comercial. Nossos serviços são remunerados com uma parte da economia que geramos para a sua empresa. Você não precisará fazer qualquer investimento. O que é isso? Bom, se não estamos tendo perdas de água na distribuição, isso gera uma economia. E você vai pagar a gente com essa economia que a gente está gerando. É essa a proposta. Então, é muito importante, então, no pitch, a gente seguir esses 4. São 4 frases que você tem que falar em 1 minuto. Em 1 minuto tem que ter 4 frases. Então, retornando, na primeira você tem que falar o problema e a solução. Na segunda frase você fala quem é o mercado seu. Na quarta frase você vai destacar qual é o seu diferencial perante os concorrentes. E depois você vai falar o quê? Qual é a sua proposta? Quanto dinheiro você precisa e para que esse dinheiro? Ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre pitch. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de pitch, mas no YouTube tem muitos exemplos de pitch tipo aquele mesmo programa que a gente eu mostrei em sala de aula que é Negociando Tubarões, são pitches, né? São pitches onde as pessoas vão lá e apresentam sua ideia em 1 minuto. Porém, tem aqui no YouTube tem vários pitches assim, lendários, como o pitch do Airbnb, né? Então, tem vários pitches assim, lendários da pessoa que criou tentando vender a ideia. Mas eu vou mostrar vou colocar aqui para vocês, que é um pitch feito em elevador, que a pessoa tem 60 segundos para apresentar a sua ideia. E eu achei legal, porque nesse depois os investidores fazem uma análise de cada pitch. Então, eu acho importante esse exemplo. Vou colocar aqui. Espero que vocês tenham gostado e nós vamos fazer os nossos pitches depois, tá bom? Eu vou passar as orientações para na próxima aula a gente desenvolver os pitches, ok? Combinado? Então tá, até a próxima. No terceiro episódio do Elevator Pitch, nossos empreendedores encararam o desafio de apresentar o pitch do seu negócio em 40 segundos, frente a frente com o investidor.
Os investidores então se reuniram e discutiram pitch por pitch para, agora, darem o feedback aos participantes. Primeiro pitch. Bom dia, Cláudia. Bom, nós ouvimos a Juliana, da Frida, ok? Tá ótimo. Então, vamos convidar a Juliana, tá anotado, Juliana, ok. Vamos agora para o segundo pitch, também seu, né? Que é a Jaqueline, da Help Class. Cláudia, não sei se você já precisou contratar aulas de reforço escolar para os seus filhos. Eu gostaria de conversar ouvir? com ela, Então, sim, tá convidada também. Ok? Você não pode falar nada porque quem manda é ela. Sim. Então vamos agora para o terceiro pitch. É o pitch que agora vem pro Thiago, né? Thiago Oliveira. Você topa me ajudar a mudar o cenário do e-commerce brasileiro? Bora. Bom, Thiago, você já disse o bora, né? Bora. Tem que discutir o que aqui? Se você já falou bora, então... Você quer chamar ele para Eu já falei lá no elevador. Então tá bom. Bom, pessoal, agora vamos para o quarto pitch. Também para você, Thiago. Vamos ver como é que foi que você saiu o Glender no pitch dele. A gente desenvolveu uma plataforma que ela é mais segura, mais eficaz. Obrigado. Você quer ouvir? Quero ouvir. Tá bom. Então bora lá. Então agora vamos para o primeiro pitch, seu Rodolfo. Vamos lá. Vamos ouvir, acho que é o João que vem aí. Sem chance para quem não pode arriscar. Não na VendAI. Na VendAI, quem está em busca de oportunidade, entra na nossa plataforma e escolhe... E aí, Rodolfo? Eu queria chamar para conhecer um pouco Tá mais. bom, então vamos chamar. Também que nós estamos aqui no Sebrae pode ajudar ele também, né? Vamos então para o último pitch do Augusto. Pagatel é um aplicativo que permite que qualquer pessoa receba pagamento por cartão de crédito. Não, acho que temos que chamar. Tem que chamar? Tem que chamar, vamos lá. Tá bom, então vamos chamar. Bem, com isso, foram 6 pitches, os 6 vão ser chamados, que maravilha, que bom. Será que eles vão investir? Tudo bem? Bom dia. Na nossa conversa no elevador ficou uma dúvida pra gente, assim, depois compartilhando com o time aqui. Tem um mercado por trás regulatório sobre isso. Isso tem algum problema? Como lidar com a situação do Já foi projeto? feita uma pré-análise da legislação, né? E na legislação do Cresce, ela regulamenta que o corretor ele pode trabalhar por hora trabalhada, não somente com comissão. Você acredita que o corretor, ele aceita ganhar um fixo em vez da comissão? Eu já validei a plataforma, tá? Eu já fiz uns testes, eu já estou em fase de contratação. Então, não só corretores, como imobiliários. Eu já tenho hoje 8 imobiliárias que já aceitaram entrar nessa forma e estamos aí já com mais de 100 corretores já fazendo cadastro para poder entrar. Então, já não começaria do zero, a gente já começaria num nível bem maior. Não, mas é do zero, porque pelo que eu entendi, você não tem faturamento, né? Não tem o faturamento. Tá, do zero. Tá. E qual o valor que você está pedindo de investimento? A gente está disposto a abrir 5% da empresa no valor de R$150 mil. Isso dá o valuation de 3 milhões. 3 milhões. Eu acho que um valuation de 3 milhões para uma empresa que faturou zero, Sim. é puxado. Na minha concepção de validação, o produto está validado quando o cliente paga. Então, Glender, eu conheço um pouco do mercado imobiliário. Sim. Então, eu acho assim, tem vários riscos. Sim. É um mercado extremamente complexo e pulverizado. Eu acho que tem que trabalhar um pouquinho essa tua plataforma, trabalhar melhor esses issues, esses gaps do mercado. E então eu acredito que no momento é isso. Tá joia, obrigado. Eu também acredito que o negócio ainda não foi validado. Tá. E tem um fator ainda que está incomodando, que é regulatório. Tem órgãos que regulamentam a profissão. Vai pagar menos uma profissão e essa é uma dúvida grande ainda. Tá joia, eu agradeço. Obrigado pela atenção. Parabéns. Obrigado. Tá joia. Boa Sucesso. sorte. Obrigado. Valeu. Boa Tá, tarde. sim. A Helpclass já está operando? Já temos 3 meses que o aplicativo está nas lojas. E como é que vocês conseguem medir a eficiência disso? Pedindo feedback mesmo, elas retornam, avaliam. Em certas semanas, o aluno marca aula de várias disciplinas e depois já começa a diminuir as disciplinas, ele já recuperou em algumas.
E o que você acha que vocês têm de diferente no mercado? O nosso processo de seleção. Todos os professores graduados, porque tem muitos aí que não formaram. Por que o processo de seleção de vocês é diferente? A maioria, nós temos entrevista presencial. E quando isso tiver escala, você imaginar daqui 40 mil pedidos de professores, como vai escalonar isso? Entrevistando todo esse monte de professores. Aí, no caso, teremos uma equipe para fazer essa parte de seleção. Mas eu não entendi, a empresa está faturando quanto hoje? R$4.500. R$4.500 por mês, é isso? É. Do valor total. Quantos meses? Tem 4 meses, é isso? É. E o que você busca de investimento? Valores ou objetivo? Valores e objetivo. Pensamos em 200 mil. Então esse dinheiro é para melhorar a tecnologia, é isso? Isso também, e investir em marketing. E qual que é o percentual da empresa que você está disposta a ceder? Entre 15 e 20. Eu não tenho interesse em investir. Não é demérito nenhum em você ter uma empresa tradicional, normal, e ganhar seu dinheiro com isso. Porém, existe um modelo de startup. Você precisa preocupar muito de como você vai escalar o seu produto. Entendi, obrigada. Eu acredito que tem potencial a Health Class, mas eu também não tenho interesse em investir, porque eu acredito que você tem que trabalhar melhor a base e a forma com que vocês vão operar isso. Para mim não ficou claro. Tá, Júlia, obrigada. Eu não vou investir pelo seguinte motivo. Não está claro se é uma empresa de tecnologia ou uma empresa de RH. Então, esse motivo eu não vou investir. Tá bom? Obrigada. Mas parabéns. Obrigada, parabéns. Boa sorte. Pessoal, Boa tarde, Tudo bem? Boa tarde. Já teve vendas na plataforma? a gente rodou o nosso MVP, nós vendemos mais ou menos R$5.000, fizemos em vendas no nosso MVP com 5 fornecedores e 20 lojas. Hoje a gente está no processo de trazer parceiros para abrir nossa plataforma agora em dezembro e fazer um marketing pesado para trazer representantes. E o que você está buscando de investimento? Eu estou buscando 198 mil por 15% da Vende Aí. Para pagar a conta, para investimento em marketing, para esse investimento é para quê? Esse investimento é para a montagem do nosso time, principalmente de marketing e de CS. Vejo o grande diferencial dele é se ele conseguir resolver o problema da logística. Que aí sim ele entra no pequenininho mesmo. Para o pequeno mesmo, tem outros meios, tem marketplaces, tem próprio Elo7, tem outros acessos. Então, eu acredito que vocês têm que pensar um pouquinho mais no diferencial de vocês. Então, para mim, esse mercado ele é pulverizado, ele já tem muitos players e eu não vejo diferencial. Foi o mesmo raciocínio que eu tive também. Apesar de não entender muito do mercado, mas foi o mesmo raciocínio. Então, bom, não tenho interesse em investir no momento. Eu não tenho interesse porque o empregado, se ele achar uma coisa melhor, ele vai abandonar a loja e vai fazer outra coisa. Beleza. Parabéns. Obrigado, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui e apresentar o projeto para vocês. E segue a luta, nada porque a gente não possa conversar depois também. Com certeza, com certeza. Metade dos empreendedores apresentou seus projetos e não conseguiu o tão sonhado investimento. Como sairão os outros 3? Confira no último e decisivo episódio do Elevator Pitch Sebrae.